Esse vídeo é para falar sobre polimorfismo e como que a gente implementa isso em Java. Então, polimorfismo é o recurso associado à herança que permite alterar o comportamento dos métodos herdados. Ele pode ser de dois tipos. A sobrecarga, ou em termo inglês overloading, tá? Em que além do método herdado, existe outro método com o mesmo nome, mas com assinatura diferente na classe filha. E nesse caso, as instâncias da classe filha passam a reconhecer dois métodos, o herdado e aquele declarado na sua classe. E o outro tipo é sobrescrita ou overriding, em que o método herdado ele é sobreposto na classe filha. Nesse caso, o método herdado deixa de ser reconhecido pelas instâncias da classe filha. Essa só irá reconhecer aquele método declarado na sua classe. Feita essa parte conceitual, então a gente vai ver como é que isso aqui é implementado. Vou pegar aquele exemplo em que a gente já estava trabalhando no vídeo anterior, que é o do sistema de gerenciamento de correspondências, e vou mostrar para vocês aqui que a gente já tinha a implementação de um polimorfismo, só que naquele vídeo eu não falei sobre isso para vocês. Se vocês olharem dentro da classe correspondência, foi criado o método exibidados, cuja assinatura do método é público, void, o nome do método exibidados e não tem nenhum parâmetro. Ok? Guardem bem essa assinatura aqui. Se a gente for lá na classe carta, a gente vai ver que existe um outro método lá dentro, exibidados também void e também público. Então, a assinatura do método na classe filha é exatamente a mesma assinatura de método na classe mãe. Logo, isso aqui é uma sobrescrita ou overriding. O que vai acontecer é que na hora em que a gente executar o código, aquele método exibidados que foi criado em correspondência não vai mais ser reconhecido. Vamos olhar agora em pacote. Em pacote também tem o método exibidados, público, void, mas que eu propositalmente mudei a assinatura acrescentando um parâmetro aqui, que é uma string de mensagem. Então, o método tem o mesmo nome, mas tem uma assinatura levemente diferente, e por isso é uma sobrecarga ou um overloading. Quando a gente for executar o exibidado sobre uma instância de pacote, agora a gente tem duas possibilidades de método exibidados, um com parâmetro e o outro sem. Eu vou mostrar para vocês agora fazendo um debug do código. E a gente vai ver então qual método exibidados cada instância vai chamar. Vou aqui no void main, vou dar um OK. Executou o código até chegar a linha, então, que pede para exibir dados do objeto carta. Quando eu pedir para entrar em, vamos ver se ele vai entrar no exibidados do carta ou do correspondência. Vejam que ele entrou no exibidados do carta. Isso quer dizer que ele não enxerga mais o exibidados de correspondência. Tá? Então, esse exibidados que a gente criou na classe filha está sobrepondo o método da classe mãe. O fato de aqui dentro ter um super ponto exibidados, tá? Não invalida o polimorfismo. Agora eu vou seguir executando o código. Vou criar aqui, então, segundo destinatário, um objeto pacote. E agora eu vou pedir exibidados sobre a instância de pacote. Vejam que ele entrou no exibidados da classe mãe, da correspondência, porque é o método que não tem parâmetro, né? Não tem passagem de parâmetros. Nessa próxima linha da classe principal, eu estou, então, pedindo para executar o método exibidados sobre uma instância de pacote novamente, só que agora é o método com passagem de parâmetro do tipo string.
Então, nesse caso, ele vai lá para o exibe dados da classe pacote, que é aquele que tem a assinatura levemente alterada. Com essa execução passo a passo, espero ter conseguido mostrar para vocês qual a diferença entre os dois tipos de polimorfismo. Até a próxima!